Que tal a gente relembrar um pouquinho sobre os seres vivos e as suas características? As características dos seres vivos, né? O que são isso, seres vivos? São as plantas, os animais e os micro-organismos. Ô, Pro, planta eu sei o que é, os animais também, mas o que é isso, micro-organismos? São aqueles seres vivos, aqueles organismos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que nós não conseguimos enxergá-los a olho nu. Olho nu? É, a gente não consegue enxergar só da gente olhar com os nossos olhos, né? Nós precisamos daquele aparelho microscópico, né, para enxergar esses micro-organismos. Eles são os fungos e as bactérias, né? São os micro-organismos. E também, crianças, tem os vírus, né? Que alguns cientistas falam que eles não são seres vivos, outros já falam que os vírus sim são seres vivos, né? Porque uma das características dos seres vivos é que eles podem se reproduzir. E os vírus, eles fazem isso, né? Quando eles entram no nosso corpo, eles se reproduzem, eles se alimentam e se reproduzem, né? Então vamos lá. Os seres vivos, eles nascem, olha as características deles. Eles nascem, eles respiram, eles alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? Então, os seres vivos, essas são as características deles. Nascem, respiram, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem. Aí vocês me perguntam, Pro, mas eu nunca vi uma planta se alimentar. A planta não tem boca. Crianças, as plantas, elas são o único, né? Vamos dizer assim, as plantas são, né? O único ser vivo, os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. A planta, ela não precisa ter boca para se alimentar, ela mesma produz o seu próprio alimento. Enquanto ela vai produzindo o seu próprio alimento, ela vai crescendo e ela vai produzindo para a gente o nosso alimento e ela vai também, né, nesse processo em que ela produz o seu próprio alimento, ela utiliza, né, alguns componentes da natureza que a Pro não vai falar agora, né? E ela libera para gente o gás oxigênio. Enquanto ela está produzindo o seu próprio alimento, ela faz tudo isso. Ah, então a vida na Terra depende das plantas. A gente tem que cuidar muito das plantas? Sim, nós temos que cuidar muito das plantas, porque é elas que produzem o gás oxigênio que nós respiramos. Tá bom? Enquanto elas. E também produzem os alimentos, né? Já pensou se as plantas morressem? Não existiria vida na Terra se não existissem mais plantas. Ô, Pro, mas aí a gente se alimentaria só de carne. E a carne que a gente se alimenta? Os animais, como a vaca, o boi, né? Que a gente se alimenta da carne. Eles comem o quê? Eles comem plantas. Então, se não tiver mais plantas, se não tiver mais, por exemplo, capim, né? Que é o alimento do boi, da vaca. E aí? Não vai ter mais vaca, porque todos vão morrer de fome. Ah, o boi não come carne? Não, o boi é um animal que é chamado de herbívoro, né? Ele se alimenta apenas de plantas. Crianças, mas isso é uma outra história para outro dia, né? Vamos continuar com as características dos seres vivos. Os seres vivos, como a Pro já falou, eles nascem, eles respiram, eles alimentam-se, eles crescem, podem se reproduzir e morrem, né? Todo ser vivo no final ele acaba morrendo, né, crianças? Uns vivem mais, outros vivem menos, né? Mas essa é uma característica dos seres vivos. Reprodução é a capacidade dos seres vivos, né, que eles possuem de dar origem a outros seres vivos da mesma espécie, né? A mamãe teve você, o cachorrinho, né? Ele vem da cachorrinha, certo? Então isso é a reprodução, é um ser vivo, né, tendo a capacidade de dar origem a outros seres vivos.
Como seres vivos podem ser agrupados? Pelo que tem parecido nas partes do corpo, pela maneira como se reproduzem e crescem. Ó, como eles podem ser agrupados, né? As características do corpo. Eles podem ser vertebrados, isto é, possui a coluna vertebral, vértebras, né? Ou eles podem ser invertebrados, não possuem vértebras, não possuem coluna vertebral, são os animais invertebrados. Ah, e os seres vivos também podem ser agrupados pelas características por partes do corpo. Sim, nós mamíferos, né? Nós seres humanos, nós somos considerados mamíferos. Por quê? Quais são as nossas características e partes do nosso corpo que nos consideram seres mamíferos? Ó, nós temos pelo corpo, nós mamamos na mamãe quando nós nascemos, nós somos considerados mamíferos. Ô, Pro, então, o cachorro, ele também é mamífero? Sim, porque o cachorro, quando nasce, mama na teta da mamãe e também tem pelo corpo. E o gato? Mamífero. E o macaco? Mamífero, né? Então, são essas características que mostram como nós somos agrupados, né? Ah, e o peixe? O peixe, ele faz parte do grupo dos peixes, né? Que tem as características que vivem na água, né? Então, cada grupo de animal, ele é agrupado, né? De acordo com a característica que ele tem, as partes do corpo, né? Que mais são parecidas, a forma como se reproduzem, né? Como, por exemplo, os répteis, né? Réptil, a cobra, o crocodilo, o jacaré, né? Que eles nascem de ovos, né? Então, tem toda aquela característica que mostra qual que é o grupo que o animal pertence. É só a gente reparar bem que a gente consegue aprender em qual grupo que aquele animal pertence. Lembre que as grandes semelhanças permitem agrupar os seres vivos em reinos, né? Os reinos mais conhecidos são o reino das plantas e o reino dos animais, né? Tem o reino dos fungos, né? Que é o reino fungi, mas isso é conversa lá para o ensino médio, tá bom, crianças? Vamos só ficar com o reino das plantas e o reino dos animais, né? Que vocês já devem tirar de letra. Então, os seres vivos, eles podem ser agrupados, né, em reinos. Os reinos mais conhecidos são os das plantas e os dos animais. Aí a Pro tem uma pergunta para fazer para vocês. A reprodução, ela é importante para os seres vivos? E aí? Sim, a reprodução ela é muito importante para os seres vivos, porque é pela reprodução que os seres vivos eles não ficam extintos, né? Eles não somem, né? As espécies elas continuam existindo, né? Já pensou se as plantas, um exemplo de uma planta, a mangueira, né? Que tem aquela fruta maravilhosa, a manga. Já pensou se as mangueiras elas parassem de reproduzir? E aí? Não teríamos mais mangas para nos alimentar? Já pensou se nós, seres vivos, não conseguíssemos mais nos reproduzir? Toda a espécie humana, né? Que nós somos seres humanos, né? Nós seres humanos, deixássemos de reproduzir, toda a espécie, né? Toda a raça humana entraria em extinção, nós não existiríamos mais. Por isso que a reprodução ela é muito importante para os seres vivos, né? Para perpetuar uma espécie, para uma espécie não entrar em extinção. Extinção é quando some, quando desaparece. Os dinossauros, né? Nós sabemos que eles existiram há milhões de anos atrás. Só que o que aconteceu com eles? Eles foram extintos. Não teve mais dinossauro que se reproduziu, então foi sendo extinto, né? Alguns contam uma história sobre a extinção dos dinossauros, outros contam outras histórias, mas enfim, o que acontece é que não houve mais reprodução e eles não existem mais. Por isso que é muito importante a reprodução para os seres vivos, tá bom, crianças? Bom, aqui tem algumas atividades, né, para completar as frases, preenchendo os espaços com as palavras do quadro.
os seres vivos, né, eles nascem